começar agora, Miriam. Tá ótimo. Now being recorded. Você está sem microfone, Miriam. Vamos iniciar, então, a aula de hoje, de 16 de março, com o nosso convidado, professor Pedro Cláudio Cunca Brando Bocaiúva Cunha, com o tema Dilemas Éticos e Políticas das Respostas Humanitárias. Eu já agradeço o professor, que é professor do NEP-DH, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas de Direitos Humanos. Muito obrigado, professor Cunca. Então, o senhor terá 50 minutos e depois um intervalo de 10 passamos para a pergunta. Bem, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, professora Miriam, professor Richard. Tem sido um prazer pessoal, intelectual, institucional e certamente político, né? E a gente tem iniciado uma parceria que não esperávamos que tivesse tanto sentido e tanta potência, né? Com tantos encontros tão fortes e que tivesse um significado tão sintético, colocando as questões da subjetividade do corpo e do território diante de um cenário que abre a agenda do século XXI. A agenda do século XXI é uma agenda que articula a dinâmica, digamos, da biosfera, a dinâmica ambiental, a dinâmica ecológica, né? As dinâmicas da representação, a conectividade do mundo, quer dizer, o jogo do mundo, de certa forma, como eu vi o Bruno Latour falando hoje, quer dizer, o mundo tal qual existe, a parte que nós ocupamos do planeta e do cosmos, vive um fechamento, ele diz, uma zona crítica, o mundo está fechado, ou seja, ao mesmo tempo globalizado e ao mesmo tempo fechado. Fechado, digamos, porque suas fronteiras de expansão barraram no limite do domínio da natureza e barraram no limite da dinâmica do excesso. Eu gostaria de dizer que, quer dizer, como nós trabalhamos todos com temas de dor, sofrimento, combatendo, né, a dor e o sofrimento com o paradigma da saúde que vocês trabalham, o paradigma dos direitos humanos trabalha muito com as violações também. Então, o tema da violência é um tema central. E o tema da violência tratado nessa chave. Que chave? É do retorno ao território. E o retorno ao território é o retorno ao corpo. A era virtual é profundamente corporificada. O número de leitos, não é? Os corpos, os caixões, os cemitérios, as famílias, os respiradouros, a materialidade do corpo, a falta de oxigênio, quer dizer, todos os elementos e os ingredientes da vida indicam que nós não estamos apenas... A dinâmica do bios, da população, da reprodução, ela se articula muito concretamente com o fato de que nós somos seres e sujeitos corporificados. Então, essa ideia de sujeito corporificado é uma ideia da Ana Clara Torres Ribeiro. Ela aparece na Judith Butler hoje em dia, mas ela já foi esboçada aqui, escrita, tem um pequeno texto dela, inclusive, que fala sobre bioética. É um texto muito curto da professora Ana Clara, que ela faleceu há 10 anos atrás. Nós estamos há 20 anos da morte do professor Milton Santos, né, para o tema do território e do espaço, e estamos há 10 anos para uma sociologia do presente que tem uma antropologia do poder e da técnica que leva em conta o espaço e o corpo, e a Ana Clara estava com uma contribuição importante aí, porque ela fazia uma sociologia do presente, uma sociologia do contemporâneo, uma sociologia da ação espacializada dos sujeitos. Claro que o nosso espaço hoje é o da megacidade, nosso espaço é do planeta urbano, o nosso espaço é constituído a partir do desenvolvimento da Revolução Industrial, o nosso espaço é o espaço das técnicas, o nosso espaço é o espaço das comunicações, o nosso espaço é o espaço farmacológico, químico, biológico. Então, as indústrias centrais de poder são indústrias que fabricam a subjetividade técnica e cultural via comunicação e informação, são as técnicas de desenvolvimento do corpo via todas as estratégias de saúde, farmacológicas, alimentares e outras, e, de alguma maneira, todos os elementos políticos que, de alguma maneira, lidam com o problema de definir as relações de vida e morte, de soberania, que significam um tipo determinado de Estado. Ora, o Estado do final do século XX
era um Estado que tinha que enfrentar o fato de se era possível globalizar os direitos humanos para enfrentar os conflitos internos e externos desses Estados para uma agenda emergente. Essa agenda tensionava direitos humanos e mercado, direitos humanos e guerra, direitos humanos e diferença cultural, direitos humanos e norte e sul, direitos humanos e periferia, desigualdade, pobreza. Quer dizer, todos esses temas também se articulavam com certos elementos novos ligados ao meio ambiente, o ecossistema, a água, o alimento, todas essas questões decisivas. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente pode abrir, não é, o início e a reflexão tentando definir a macroconjuntura e a conjuntura muito concreta, a conjuntura social, a conjuntura territorial. A conjuntura territorial, nós temos assistido, é uma conjuntura que foi marcada pelo urbanismo de guerra e pelo urbanismo de mercado. Né? Nossas cidades, principal Rio de Janeiro, é paradigmático. Né? O marketing estratégico dos grandes eventos, dos grandes impactos, dos grandes projetos, combinados com a garantia da lei e da ordem, combinados com as ações policiais sobre as favelas, combinados com a presença das milícias, elementos muito concretos de como esse território já estava marcado por fragmentações, divisões, por um colapso do saneamento, um colapso da problemática sanitária, a problemática das águas, quer dizer, ou seja, eu tinha iniciado o ano de 2019, na virada de 2018 para 2019, com a centralidade da questão da água. Esse era o tema que eu ia trabalhar, o saneamento, a favela, a água como um princípio fundamental da estruturação do ciclo da vida, do ciclo produtivo, do ciclo alimentar, do ciclo ambiental, do ciclo sanitário, e é um tema fundamental do bloqueio de todas as contradições da nossa periferia, um fator fundamental. Você pegar a favela, que tem o PIB mais produtiva, mais rica, centrada no coração da zona sul do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, ela exatamente no final, o governo Witzel tinha decretado uma estratégia de morte, precisava de uma agenda de vida, e ele ia disputar o saneamento da Rocinha. E também teve o PAC, se vocês se lembrarem, o PAC da Rocinha, o do Alemão, que também combinaram estratégias de macrointervenção com estratégias de mercado e com grandes interesses nos grandes negócios urbanos. Hoje, todo esse cenário colapsou. Colapsou o BRT, colapsou o teleférico, colapsou prefeitos, governadores foram presos, etc., etc., etc. Uma enorme crise de representação, a GLO. Então, a conjuntura brasileira já se apresentava com características e marcas de esgotamento ambiental. Nós tínhamos tido alguns dos maiores desastres ecológicos e ambientais do mundo na área de mineração. Nós vimos de grandes desastres, né, do sistema do Vale do Rio Doce, e nós vínhamos de um colapso urbano derivado do impacto da inadequação, da não conclusão e da orientação das grandes obras que nos endividaram, junto com a problemática crítica. Ou íamos ter uma grande bolha financeira e imobiliária, ou íamos ter o que tivemos, quer dizer, a punição da sociedade e do capital na forma do ataque às empreiteiras. Então, nós tivemos, de alguma maneira, nós passamos, né, daquela especulação do valor da terra na cidade, né? Nós convivemos com todos os extremos de uma brutal expectativa de mobilidade social, né? Nós saímos da era Lula com uma grande contradição entre três forças. As forças que acham que para, não é, controlar o território é preciso eliminar gente, é preciso exterminar, é preciso reduzir a população, é preciso matar, é preciso destituir, é preciso segregar. Nós temos aquelas forças que acham que o mercado vai fazer a mobilidade, a prosperidade, etc., via o capital, com todos se tornando empreendedores, e nós temos as forças da reforma urbana, da reforma social, etc., mas que estavam com uma agenda apenas do consumo de massas. A agenda foi muito reduzida. A agenda das grandes reformas sociais tinha sido reduzida à mobilidade no sistema de ensino e o acesso, digamos assim, à renda básica em especial. Não é? Então, de alguma maneira, o cenário brasileiro apresentava um caráter onde o grande nó crítico, o grande gargalo nas infraestruturas
em grande parte estava ligado ao saneamento, em geral, no problema da água e do esgoto, da moradia popular e de todo o conjunto de aspectos de tensão e morbidade que se articulavam com o discurso da guerra, né? O discurso da ação policial, da ação exterminista. Então, ao lado da grande precarização das formas de trabalho, com os processos de desindustrialização ou de deslocamento para a economia de serviços, então nós temos a precarização, o urbanismo de guerra, esse salto mercantil especulativo no escuro, um colapso e uma crise de representação, e que, de alguma maneira, em cada lugar do mundo, nós tivemos crises diferentes. A crise árabe, a crise do subprime nos Estados Unidos, a crise urbana brasileira de 2013. As forças que foram ativadas aqui, portanto, de alguma maneira, estava marcada uma opção que seria a opção: ou resgataríamos estratégias, digamos assim, ligadas à perspectiva de uma regulação social do urbano, de uma abertura de negociação e democracia participativa, mas, na realidade, vingou desde 2014 e 2015 a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Ao lado disso, a gente passou por uma grande transformação intelectual e moral que recrudesceu um cruzadismo, recrudesceu um tipo de ideologia, um tipo de cultura que, de certa forma, trouxe o desafio para colocar a questão técnica no uso das armas, no uso da ação repressiva, no uso da força no centro da cena, ou no uso de técnicas disciplinadoras do corpo, como o novo pentecostalismo e outras coisas que produzem uma certa disciplinação, né? Milícias, polícias, pentecostalismos e forças armadas introduzem um paradigma que, de certa forma, tentava disputar e produziram duas grandes inquietudes: a inquietude dos novos movimentos, dos sem-teto, etc., das mulheres, dos trans, etc., a inquietude do movimento negro, das identidades de um lado, e de outro essa demanda por ordem, essa demanda pelo retorno das hierarquias, essa demanda por soluções de força. Bom, essas forças, evidentemente, no Brasil e do mundo, se orientaram por uma série de razões para um cenário que combinou negacionismo, neoliberalismo e que resultou em necropolítica, os 3 Ns, não é isso? Então, nós passamos a ter um contexto, uma conjuntura marcada pelos 3 Ns. Então, eu parti de que questões? Eu parti que nós temos que abordar as questões dos sujeitos corporificados fragmentados no território, num cenário de grandes intensificações de urbanismo de guerra e de mercado, num mundo que se globaliza desde o urbano, que produz um certo retorno ao território e que começa a ter um conjunto de elementos traumáticos na questão ambiental, na questão da guerra às drogas, em várias questões se produzem elementos que acentuam e que produzem efeitos sobre a qualidade de vida, acentuando alguns traços, os traços de segregação socioterritorial, e que também são de saneamento, que também são em serviços básicos, e os traços relativos, digamos, aos direitos sociais, num mundo que estava trocando direitos por segurança. Não só o Brasil, vários países do mundo, por força da guerra da Síria, da guerra do terror, de outras agendas, problemas e as contradições migratórias, xenofobia, etc. Essa troca, né, essa ideia da metáfora da guerra foi dominando a vida política e o imaginário. Então, foi criado, quer dizer, nós estamos diante de um certo caldo de cultura, de um certo espetáculo da política, de uma certa gramática subjetiva que produziu o que eu chamo banalização da crueldade. Então, o que é a banalização da crueldade? É a ideia de que o limiar de violência pode ser incrementado, a fronteira da violência aumenta, a intensidade com visibilidade, não escondo mais. Então, digamos assim, os campos de concentração podiam ser invisibilizados para parte das populações. A banalização do mal era industrial. O totalitarismo do século XX, que a Hannah Arendt estudou, era industrial, geral, formal, não é? E tentava se constituir, não é, um racismo biológico-científico do nazismo, uma exceção industrial regulada
de aniquilação, uma lógica determinada que, digamos assim, se enfrentava pelo racismo biológico e por outras formas de domínio imperial, de segregação, de guerra colonial e outras características que, digamos, foi sofrendo muitas metamorfoses no nosso mundo. Por quê? Porque o nosso mundo sofreu a Revolução das Mulheres, a Revolução das Periferias, a Revolução da Tecnologia. Todas essas grandes transformações incidiram e produziram contradições que afetaram os estados nacionais no seu poder. Esse fenômeno que foi chamado de globalização era de globalizações, ele é por cima e por baixo, ele não é pelo alto. E, evidentemente, que essas globalizações reduziram os estados nacionais a papéis funcionais na acumulação de capital, a papéis funcionais na conexão internacional, a determinados papéis, e, ao mesmo tempo, esses papéis, paradoxalmente, fizeram exclusões de certos grupos, e esses grupos cobram o preço do seu, setores de classe média, setores de assalariados, setores brancos, setores que tinham posições sólidas, homens que tinham posições fixas no poder, mas várias dessas posições se liquefizeram, se enfraqueceram, etc., propiciando a montagem de um quadro favorável a essas forças que criaram esse paradoxo, que a gente tinha esse terreno chamado direito de matar, que vem da colonialidade, que vem do racismo, que deriva numa biopolítica de morte, num biopoder de morte, que é assim caracterizado pelo Mbembe, pelo Achille Mbembe, ou Mbembe, e a gente tem o neoliberalismo, que é o incremento das fronteiras do poder corporativo, que produz a quebra das autonomias das dinâmicas nacionais e das regulações nacionais, somado à desregulação social e aos aspectos de desconstrução de direitos, e esse processo, evidentemente, é muito intensivo, com forte efeito pelos territórios. Ora, ao mesmo tempo, as transformações que o mundo sofreu acompanharam muito o que o Brasil foi. O que o Brasil foi? No século XX, ele foi a mais intensa modernização urbana do mundo, não é isso? Ou uma das mais. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil? Em 30 anos, ele se transformou em uma sociedade de maior concentração urbana do mundo. Era uma sociedade agrária, em 30 anos, ela vai transformando esse processo, se concentrando o efeito da nossa modernização, e essa modernização foi feita em condições autoritárias, de tal maneira que as classes populares se acomodaram nas periferias, ocuparam as favelas por segregação ou por disputa, não é isso? Quer dizer, produziram e construíram contra finalidades em relação ao sistema. Então, o sistema conviveu com a necessidade de sobreexplorar essa disponibilidade de força de trabalho, discipliná-la e, ao mesmo tempo, reduzir ao máximo os custos para atendê-la. E como ela se atendeu? Ela construiu um território periférico, ela construiu a favela, ela fez a autoconstrução da moradia. Ela criou uma resposta que combina uma dinâmica de segregação socioespacial com uma dinâmica de, digamos assim, de território construído e de resposta para os dilemas da moradia, para produzir a proximidade com o fato de que a grande fábrica do passagem do século XX para o XXI é a cidade. A cidade é a fábrica, não é mais, não são mais as fábricas, Você não é o automóvel, é o automóvel, o asfalto, a rua, o viaduto, a garagem. Então, é o modo de construção urbana, é o subúrbio, quer dizer, ou seja, é o modo de produção e reprodução que se articula, quer dizer, você não escolhe BRT só porque é mais barato, você escolhe porque tem interesses automobilísticos, interesses de construção, interesses estratégicos, interesses de empresa, então você está preso a uma articulação entre ator e técnicas, entre ator e objetos. Então, a gente assiste em vários lugares esses elementos dessas relações que geram determinadas prioridades que, na realidade, seriam
não seriam prioridades sociais, né? Eles geram contra-prioridades, outras prioridades, né? E isso explica muito que a prioridade não esteja centrada na vida, não esteja centrada no espaço das pessoas, esteja centrada na acumulação de capital, esteja centrada no consumo, esteja centrada no dinheiro, esteja centrada na bolsa, né? Esteja centrada. O nosso mundo, para a classe média aqui, é um mundo de ver se vai se vacinar, não é? Criticar as forças sociais e contemporizar com um quadro nefasto e, sei lá, investir na XP. Não é isso? Quer dizer, um universo mental que a gente mais ou menos segue das forças que tinham a trajetória, né, dos eixos, de certos eixos globalistas que se articularam um pouco entre e explicam um pouco essa articulação Trump e Bolsonaro durante um período, e todos esses elementos, porque o negacionismo não é uma força nacional, né? É uma força internacional, e o Brasil não é um espaço nacional, ele é o espaço internacional da disputa do colapso da globalização. O Brasil é o território onde estão centralizados os grandes desafios que nós estamos tratando aqui, né? Como o nosso curso tem essa abordagem internacional, quer dizer, o território dessa cidade não por acaso abrigou os dois maiores eventos e espetáculos do mundo, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né? Ou seja, o Rio de Janeiro não é globalizado no poder das cidades globais, não é um centro de decisão como São Paulo, não é um centro, embora tenha alguns grupos das finanças, o Grupo XP nasceu aqui, o Grupo Gavi, etc., mas aqui não é o centro da dinâmica financeira, é o centro de grandes aparelhos do Estado que estão sendo privatizados, reorganizados ou transferidos para Brasília ou privatizados, que são ligados ao sistema elétrico, ao sistema de telecomunicações, ao sistema de petróleo e gás, que, de certa forma, tiram, né, e o que ainda dá uma centralidade relativa para o Rio de Janeiro, evidentemente, que é a presença da cultura popular, da cultura, né, e a presença da favela como potência específica e das universidades. E aí pega Fiocruz, pega todo mundo, e esses são aspectos próprios de uma forma em que houve uma grande desorganização aqui no Rio de Janeiro, porque ele tem tradicionalmente um embate em relação à sua função nacional. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma função simbólica, e essa função simbólica foi política, foi nacional, foi desconstruída na ditadura e se tentou refuncionalizar o Rio de Janeiro na chave das finanças, na chave do fluxo internacional, na chave dos grandes eventos, na chave do turismo e uma série de chaves, na chave portuária, né? Dessas funções da cidade, que foram as estruturas, na chave dessa gentrificação, de criar uma nova classe média, os projetos na zona portuária, etc. Todos esses projetos são segregadores do corpo, todos eles geram expulsão, todos eles geram dor, todos eles mexem com qualidade de vida, todos eles invisibilizam ou comprimem certas populações ou reprimem certas populações. E todos eles geram um efeito determinado de adoecimento, um efeito determinado de demanda por sobrevivência. Eu pensei certamente que está ligado aos efeitos, vocês imaginem, sei lá, Cidade de Deus, 50 dias sem aula para as crianças, com tiroteio, ações policiais, etc. Qual é o efeito disso na subjetividade? Qual é o efeito no corpo? Qual é o efeito na dor? Qual é o efeito na alimentação das crianças que vão à escola? Então, quer dizer, nós, na realidade, é isso que é um pouco que nós chamamos a chave da leitura cartográfica, a chave da leitura crítica. Então, eu estou dando um exemplo, não é, de como essa compressão de relações que tem a linha amarela, a expansão das grandes obras na região, não é, do Parque Olímpico, todas as coisas que mexeram nas cidades, e à medida que a cidade de classe média, depois de expulsar da Zona Sul, do coração da Zona Sul, as populações que foram povoar, por exemplo, a Cidade de Deus, expulsas daqui, do Leblon, da Lagoa, de outros lugares, né? De vários lugares da Zona Sul, foram para lá e depois, de novo, são comprimidas. Né? O filme Cidade de Deus apenas é a metáfora disso. Depois ainda veio Tropa de Elite, veio tudo isso, quer dizer, os Robocop da existência, a nossa, né? A visão perspectiva também nos colocou como um grande laboratório global, mimetizando, por exemplo, a Operação Colômbia, mimetizando
não é, com a ocupação do alemão, etc. Então, eu estou apresentando um conjunto de cenários que estão ligados a processos que vão, inclusive, chegam a privatizar relativamente a polícia, como foi na região portuária. Como está sendo hoje em alguns bairros do Rio de Janeiro, que tem essa polícia de bairro, mas numa chave paga e articulada com interesses comerciais. Para as outras áreas, você tem milícia, para outras áreas, você convoca as forças militares, etc. Então, digamos assim, eu não posso deixar de articular a problemática do corpo, a problemática da mobilidade no transporte, a problemática do acesso, a problemática da segregação, a problemática da identidade, todos esses elementos sem, de alguma maneira, ter um marco conceitual que me permita trabalhar a relação entre poder e violência. Essa dinâmica excedentária de problemas, bom, e por isso nós trabalhamos alguns aqui com trauma e catástrofe, porque nós estamos trabalhando, evidentemente, que os cenários do Rio de Janeiro são cenários traumáticos no sentido clássico, porque nós temos grandes transformações de precarização, que atingem classes populares, mas também segmentos da classe média, que viram conservadores, e que vão buscar abrigo nas igrejas, como era parte do debate clássico, de para onde as pessoas vão desamparadas, que acentua os elementos de precariedade e desamparo. Esses mesmos elementos afetam os enquadramentos e os registros das identidades e de quem é reconhecido, quem não é reconhecido, quem tem direito a ter direitos não tem, corpos que são reconhecidos, visibilidades que são reconhecidas e aquelas que são atingidas, imobilizadas, violentadas, etc. É claro que há práticas de violência não vistas, invisíveis para muitos, porque elas precisam do olhar para o outro para ser caracterizado como violência. Eu vou dar um exemplo bem preciso de uma aluna minha da medicina que veio para uma aula minha chamada Banalização da Crueldade, e ela trouxe, eu disse, deem exemplos, e cada um deu o exemplo dela, foi muito simples. Ela entrou fruto da mobilidade na UFRJ, uma negra na medicina, uma jovem negra, super consistente, intelectual, politizada, capacitada e tal, conseguiu passar na barreira, entrou na universidade, vai para a aula de autonomia, de anatomia, e na aula de anatomia os corpos todos são corpos de indigentes, são corpos negros, são corpos, ela dizia, eu me vi numa dupla condição que eles nunca tinham visto. A cor dos corpos passava como naturalizada, eles eram peças de outra cor que eram indigentes, mas não eram negros, e ela faz uma leitura daquilo com um corpo negro. Ora, isso evidentemente modifica, porque o que modifica o cenário não é só que as forças da dominação estão ativas, é que também as forças que reclamam mobilidade também estão chamando a atenção da enorme contradição de como isso podia ser invisível, como esse elemento era ausente. Para que este elemento ausente aparecesse, foi preciso que o elemento emergente, o movimento feminista negro, a identidade, o pré-vestibular negro popular, etc., as políticas de cotas, tudo isso garantisse que um grupo novo na universidade tornou aquele processo visível. Mas, ao tornar visível, está visível uma contradição, está visível um traço da sociedade, está visível uma questão que não é uma questão estrutural, é uma questão que você não resolve imediatamente, como aqueles trabalhos que são desenvolvidos pelo Dr. Paulo Saviano, né, lá em São Paulo, estudando, né, fazendo todo o trabalho de leitura, né, de patologia, como patologista, toda a leitura dos corpos mortos durante a pandemia, mostrando quem morria, como morria, de onde vinha, inscrito isso nos corpos. Não é isso? Então, eu estou, de certa forma, traduzindo para vocês como essa cidade, nessas dinâmicas de acumulação do excesso, dinâmicas do espetáculo, dinâmica de GLO, dinâmica de resistência territorial de construção autônoma da cidade,
tentativa de imposição de práticas urbanísticas, etc. Então, todo este cenário, quer dizer, sobre cada um dos cenários, em cada um dos lugares, quer dizer, Manaus é outra coisa, é uma fronteira aberta de outro tipo, dentro de uma determinada estratégia que é a da Zona Franca, do polo industrial, do trabalho feminino, de outras características, quer dizer, então, cada um dos lugares, evidentemente, tem uma explicação. Esse enorme território brasileiro, no entanto, ele está unificado por algumas questões. Ele está unificado fundamentalmente no registro de um modo de governar de biopoder que tem a marca da combinação do neoliberalismo, negacionismo e necropolítica. Bom, não é à toa que hoje o tema é o youtuber que chamou o presidente genocida, quer dizer, nós estamos num momento jurídico extremamente delicado, porque é um momento jurídico que ele é centralmente biopolítico, quer dizer, ele está marcado por chegar a 300 mil mortos. Ele está marcado pelo desenvolvimento de uma discussão relativamente à bolsa ou à vida. Ele está marcado por certas características. Claro, o negacionismo russo é outro, o negacionismo francês é outro, o negacionismo suíço e alemão é outro. Existem, são fortíssimos, não é essa a questão. Mas é que, entre nós, eles constituíram um aspecto que tem destaque no mundo todo, mas nas Filipinas, no Brasil, em alguns lugares, ele é mais destacado. O que é? Ele passa ao ato na intensidade. Ele é sem amarras. Ele é dito verbalmente. O sujeito diz, eu vou te matar. Quer seja a doutora Ludmilla, quer o presidente da República, era um sujeito que lá atrás dizia sobre o antigo presidente, o atual presidente dizia, sobre Fernando Henrique, gente como ele tinha que estar morta, tinha que matar 30 mil. Ele diz da ex-presidente Dilma, eu admiro o sujeito que torturou, o sujeito que te infringiu dor. O que isso significa? Isso significa o que eu chamo de crueldade. Nós vivemos a banalização da crueldade. Ora, assim como a banalização do mal produzia uma estrutura de adesão aos grandes motivos industriais da guerra, a grande disciplina nazista, fascista, técnica, futurista, não? O futurismo italiano, a arquitetura do nazismo, a disciplina militarista da grande potência imperial japonesa, militaristas industriais, etc. Aqui não, agora, digamos assim, os aspectos mais bárbaros, os aspectos mais de hordas, os aspectos mais fragilizados, os aspectos que, digamos assim, fazem parte de um aspecto que estava presente no processo de nazificação, de fascistização, que era a fase de mobilização popular, de tropas de assalto, de grupos de gangues de milícia, mas essas tropas foram todas rapidamente centralizadas. É verdade que a gente tem polícias, a gente tem envolvimento, a gente tem ações em quartéis, a gente tem toda uma cultura que foi trabalhando, mas uma característica fundamental é que não precisa ter projeto. Qual é a grande coisa? Porque o projeto é o mesmo. O projeto é o sistema capitalista, a centralidade do poder americano, ou não sei o que, o retorno da família, o papapá. Então, é como se o capitalismo tivesse duas opções: a tolerância do mercado, o liberalismo de mercado, com o empreendedorismo, ou um brutal autoritarismo. É claro que isso são duas caricaturas. Do quê? A caricatura do modelo, que na realidade é chinês nesse momento, é a caricatura do modelo americano, a caricatura de um capitalismo autoritário e a caricatura de um capitalismo de mercado. São todos caricaturais. A caricatura é a nossa marca. Por quê? Não é? E como isso opera? Isso opera nessa dimensão, digamos assim, que se tornou muito afirmativa, que tangencia o contexto que alguns vão chamar de barbárie, né? Quer dizer, ou seja, que é quando colapsa a modernidade, que é quando não... O que é a ideia da violência extrema? Ela tem a seguinte característica, ao contrário, isso o Mbembe, com o conceito de necropolítica, quer colocar o que ele diz para o Foucault. O Foucault diz: o poder produz uma economia, uma rentabilidade. Eu controlo os corpos, docilizo os corpos, disciplino os corpos e aumento o poder de gestão sobre a população, comandando a vida. Aí vem um cara chamado Agamben e diz: olha,
Isso aí se transformou numa outra coisa, que é o estado de exceção, e o estado de exceção é um superpoder que define o que é matável e o que não é matável. Mas, digamos assim, é uma radicalização deste modelo, não é? É o elemento, portanto, em que o biopoder, que é chamado de economia liberal pelo Foucault, se transforma num biopoder, digamos assim, de exceção, né? Ou seja, não é mais a disciplina, não é mais a fábrica, não é o controle, são os campos, não os campos de concentração, os campos de prisioneiros, o encarceramento, que é um paradigma. Aí muita gente vai dizer, não, mas o capitalismo mistura o mercado, certas liberdades, certo grau de autonomia com elementos, faz um mix entre essas duas figuras. Para alguma, é como as Olimpíadas, algumas pessoas estavam em casa comprimidas e reprimidas, ou de feriado forçado, e outros estavam passeando na cidade durante as Olimpíadas. Não é isso? Nós temos dois mundos paralelos. Alguém fez ontem essa imagem, foi aquele neurocientista Nico Vélez, né? Ele falou que é como se a gente tivesse dois universos paralelos. De fato, aqui a gente chama de bolhas. As bolhas na informática, elas só podem existir, diria o Bruno Latour, se tiver, elas só lembram os laços sociais, quer dizer, são bolhas que já existiam na vida social. A nossa vida social já era segregada, já era em bolha, já criava essas subculturas, já fermentava esses elementos. A ciberesfera acentuou essa ruptura e crise dos laços sociais que já produzia isso. Não é o inverso, não é o algoritmo que produz. O algoritmo acelera um elemento que está produzido, acentua um processo. Quer dizer, você, para definir que vai receber o fulano como candidato, o ciclano como candidato, você vai apoiar tal coisa, não vai apoiar, você é a favor de arma, não é, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esses elementos estão dados ex ante, eles acompanham e eles se articulam com esses aspectos. Bom, esse cenário todo se articulou com uma crise em que o elemento ecológico, ambiental, biológico se autonomizou, em que a gente teve um elemento que atravessa as fronteiras, a gente tem um elemento que não pede licença, a gente tem um fator específico, que não é a primeira vez que acontece. Todas as vezes que o desequilíbrio entre o homem e a natureza produzia e que os ecossistemas eram afetados, nós tínhamos as pestes. E a sociedade se relacionou com muitos modelos. Não é? O Joel Birman faz lá uma leitura e, num dado momento, diz, não, a gente teve um modelo, né, da lepra, né, que era um momento um movimento da culpa, da coisa religiosa, da segregação extrema e da expulsão. E nós temos o modelo da peste, que é o modelo da quarentena, do fechamento. São dois modelos, não é? Então, esses são os modelos arquetípicos, né? E nós temos uma grande discussão entre nós, porque, evidentemente, como é, na realidade, o modelo da peste disputado por duas posições. Uma posição é vamos fazer, via autoritária, o controle dos corpos através de estado de sítio. E a outra posição é vamos fazer o controle dos corpos por adesão à cultura, ao conhecimento, e é uma forma de persuasão. Mas, na realidade, surgiu uma terceira posição. E essa terceira posição, que é o negacionismo, ela se mostrou muito poderosa. Não quer dizer que não tivesse um tipo de negacionismo presente no coisa, mas o negacionismo e o não negacionismo, em todos os momentos, a religião dava tinturas. Depois a ciência passou a dar tinturas. Quer dizer, o que dá essas tinturas agora? O que produz esses elementos agora? Bom, eu evidentemente, quando eu falo, eu estou pensando as coisas que estão colocadas para mim. Eu estou desenhando um quadro, né? Estou desenhando um quadro para convidar a dialogar. Sobre o quê? Um quadro que permite a gente ter a imagem fenomenológica, o imaginário, a gente conseguir desenhar a cena. Tá? A minha tarefa é construir a cena contemporânea criticamente. A análise da situação. Espero que o quadro que eu esteja desenhando tenha a ver com a cidade que vocês estão,
tem a ver com os espaços que vocês estão. Eu não estou descrevendo, é evidente, nossas micromônadas, como cada um está sobrevivendo, eu não estou ainda discutindo todos os aspectos discutidos todo dia, mas eu não queria discutir hoje vacina ou não vacina, cloroquina ou não cloroquina, vai para a rua, não vai para a rua, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eu acho que a gente tem consenso naqueles 10 pontos do Pacto pela Vida. A gente tem consenso nas medidas de isolamento social, uso de EPIs, desenvolvimento, ir até o lockdown se necessário, criar as condições espaciais para, se possível, funcionar a escola, garantir as atividades essenciais, por dizer, o decréscimo da curva, garantir renda de emergência, etc., 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 garantir, portanto, as condições de gestão do sistema, garantir uma orientação pública, um plano nacional imunológico garantindo as vacinas de forma pública e etc., mas que não seja a escolha de Sofia, quem vai ser, quem não vai ser vacinado, etc., etc. Tudo isso nós sabemos que são as condições do debate de bom senso que levou a um debate que não é suficiente. Qual é o debate que não é suficiente? Você é a favor da ciência ou não é? Você é a favor da medicina ou não é? Vai falar agora o sanitarista, vai falar agora o doutor. Aí a gente descobre também o óbvio, que há sujeitos que simplesmente têm um gozo punitivo, têm um gozo suicida, têm um outro gozo, têm outra coisa, porque tem uma pulsão destrutiva, tem uma pulsão de crueldade. É um fator específico, ele aconteceu na Espanha, na Guerra Civil, ele aconteceu com o nazismo, ele acontece em crise, ele acontece em catástrofe, ele acontece em em crise dos impérios, é verdade, mas especificamente nós estamos diante de um fenômeno que é a pulsão da crueldade, a pulsão destrutiva sobre o outro. Né? E que se acentua, é indiferente ao incêndio na floresta, é indiferente ao caos, o sujeito buzina na porta do hospital. É uma coisa assim que você diz assim, é uma crueldade tremenda, quer dizer, é uma tortura explícita, é uma violência aberta, é uma prática deliberada, é um determinado extremismo fanático. Bom, isso tem explicação, a gente tem Adorno explicando por que a gente não conseguiu, talvez porque a gente não tenha conseguido na educação, porque a gente não tenha conseguido nos modelos, nos tipos a seguir, quais são os nossos mitos, quais são os nossos heróis, quais são os nossos modelos, quem a gente valoriza. E aí a gente cai na problemática ética, e quando há uma crise ética, há um transtorno moral gigantesco, um transtorno jurídico, um transtorno normativo, um abuso do uso do judiciário, porque nisso tudo não enfraqueceram as leis, mas não enfraqueceu o poder judiciário. Nisso tudo caíram as leis, mas não enfraqueceu o poder do Congresso. Nisso tudo, não é? Apesar do abuso de poder do executivo e dos militares, eles não podem fazer tudo o que querem. Então, tem muita coisa que demonstra equilíbrios. Equilíbrios muito precários a gente pode ter. Eu não estou analisando a conjuntura, não estou dizendo o que vai acontecer no mês de março, eu já tenho minhas opiniões. Apenas estou tentando descrever para ver se as categorias que nós estamos trabalhando estão funcionando e como devem ser os modelos de análise que devem articular subjetividade, corpo e território, a escala e a complexidade do fenômeno urbano hoje, as dimensões relativas da troca de direitos por segurança, os elementos de uma crise do consenso, o inverso do consenso, ou seja, o suposto do ciclo social da ONU. Quando o Richards fala, há um otimismo brutal na fala, não é? Quando certos segmentos feministas, certos segmentos... Por quê? Porque acreditam nos seus projetos, os projetos de identidade de um lado, os projetos universalistas do outro. Não é? Então, eu sei assim, esse humanismo potente e plural expresso por uma pessoa, não é? no campo dos direitos que está constituindo... Bom, como é que a gente enfrenta positivamente esse processo? Como é que a gente travou e desde onde? Então, só vou concluir, né, para não ficar devendo, e aí, como vocês já devem ter ouvido, eu não sei o que falaram, então não quis me repetir, em relação, por exemplo, ao plano de enfrentamento do Covid nas favelas e a tentativa de combinar 3 coisas. Um fato, as redes de solidariedade social e cooperação territorial foram reais na defesa e proteção das pessoas. Então, teve uma cooperação horizontal e um associativismo que não foi religioso nem estatal. Esse foi um aspecto molecular,
mas simbolicamente muito importante para não vencer, não é, uma visão negacionista pura ou uma visão, digamos, estatista pura. Então, esse foi um aspecto importante. Por quê? Porque mostrou que há atores, há uma inteligência coletiva no território, há um associativismo que apresenta valores de cooperação e solidariedade, que corresponde também a uma nova intelectualidade, uma nova representação de mulheres negras no parlamento, há uma presença da cidadania, da favelania, da potência da periferia e da sua centralidade na agenda da cidade. Bom, isso, o Boulos tirou o segundo lugar em São Paulo. Aqui tinha 3 candidatas mulheres e 2 negras. Quer dizer, talvez o Marcelo Freixo iria para o segundo turno. Quer dizer, o país precisou dessas forças todas para votarem nele, para ter o resultado. Eu não expliquei. O Rio de Janeiro é um caso à parte, porque o Rio de Janeiro é o único lugar que ia ter um segundo turno de oposição e acabou sendo o único lugar que teve um segundo turno mais conservador, ao contrário do que você esperava para São Paulo. Você esperava que São Paulo fosse assim. E essa inversão se deu por conta do quê? Se deu por conta da dinâmica do medo. Se deu por conta da dinâmica da gestão e administração pelo medo. Se deu por conta da delicadeza da situação daqui, né? Porque aqui é um lugar que mata a gente. Aqui vem sob o signo da Marielle, tem corpo com cor, tem bio, né? De novo, introduz o elemento bioético, como está dito, ele é um elemento que lida com o biológico, o ecológico, lida com as dinâmicas da vida e lida com a problemática da representação corporificada. Sujeito, consciência, não é? Se articulam também com a existência de corpos, e os corpos foram biologizados, racializados, fragmentados, etc. A identidade é uma resposta, mas a identidade, a direita também faz identidade, os arianos racistas também fazem identidade, os sexistas também fazem identidade. Então, nossa questão não é uma identidade essencialista, é uma identidade de construção. Aí o debate da Judith Butler, o debate do feminismo, o debate próprio do isso é um tema do nosso Fanon, por exemplo, isso é um tema da Lélia, etc., mas nós temos as leituras americanas, outras leituras, todas essas leituras são importantes, mas o importante é que está dada essa corporificação do sujeito na disputa da cidade e tal. Bom, e acho que é isso, quer dizer, que a centralidade do social, que era uma conversa entre a Ana Clara e o Milton Santos, entre a socióloga e o geógrafo, né? Nós perdemos o Milton Santos há 20 anos, nós estamos necessariamente tendo que repensar o território popular e a passagem do técnico científico para o popular, as relações de horizontalidade, a produção de uma outra globalização, de uma contra-espacialidade, porque também está em questão isso. Quer dizer, nós criticávamos a globalização, mas também precisávamos de alguém. O Milton Santos falava de outra globalização, como o Boaventura fala de outra globalização, quer dizer, nós somos a Angela Davis aqui com a Marielle, né? O movimento negro americano com o movimento negro brasileiro, quer dizer, a África com o Brasil, quer dizer, nós não temos mais, né? Nós somos um mundo que necessariamente nós estamos atravessados, nossas classes populares e nossos movimentos sociais são celulares, são moleculares, são telemáticos, não é? Usam as redes, usam as tecnologias. Isso é um tema do Milton Santos, que dizia que os homens do tempo banal, os homens que vivem no cotidiano de um ritmo temporal popular, poderiam manejar o caráter mais dócil dessas tecnologias. E essa luta das tecnologias, evidentemente, está evidenciada, está aí. Né? De um lado, todas as coisas das fake news, dos youtubers, do não sei o quê, tudo em discussão. Isso não é resolvido no terreno da técnica. Isso tem corpo. Alguém vai para a cadeia, alguém vai preso. A cadeia tem corpo na cadeia. A cidade tem gente. Não é isso? Quer dizer, eu, para ter nuvem telemática, eu preciso de energia. Quantas centrais nucleares é preciso para manter a energia das nuvens? Diz o Bruno Latour pergunta. Ele tem lá um cálculo da quantidade de energia necessária para ter a nuvem. A nuvem virtual ela precisa de eletricidade. As camadas do 0 ou 1 digital e dos algoritmos precisam de camadas elétricas de ondas. Então, tem materialidade.
né? Então, Cunca. eu concluo Já está concluindo? não, já é a minha conclusão, quer dizer, já me estendi sobremaneira. Eu só queria passar as imagens. Dá Isso. tempo? Tá, dá sim. Desculpem, eu vou fazendo aí, acabo. Não, é irradiante. Ficaríamos a noite toda aqui. Vamos É lá, muito mostra bom te para mim. ouvir. Olha, isso eu quero mostrar. Isso aí é o quê? A Rocinha. Ela está ao lado das maiores concentrações de renda do Rio de Janeiro. O mais alto IDH do Rio de Janeiro está na Gávea, né, ali no Leblon. Ela é um coração produtivo, ela oferece força de trabalho, 10 mil pessoas vão trabalhar aí por dia, vindas de fora, quer dizer, ela gera uma riqueza enorme, constrói suas soluções, inclusive se verticaliza, né, com aquelas contradições todas da sua verticalidade. Tem um enorme poder, e deve ser inamovível, tem essa potência da proximidade, que é uma vantagem relativa do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, e traz alguns problemas na ordem sanitária. Então, traz várias questões. Então, exatamente, isso significa que produzir o isolamento nas condições da favela não é só pela mobilidade urbana, é também na capacidade de pensar os elementos desse território, as cisternas, as caixas d'água, os comportamentos, as máscaras, o comércio, a vida. Isso é uma cidade. Então, só quero fazer uma observação. E é uma cidade dentro da cidade e, portanto, não é uma comunidade, é cidade. Não é isso? Rocinha é cidade. Ela faz cidade, constrói cidade. É muito mais interessante, até do ponto de vista urbanístico, em relação à feiura da cidade verticalizada, apresenta certas características morfológicas interessantes da cidade popular, é algo que tem a ver com a cidade romana antiga, que tem coisa, quer dizer, tem muita coisa que pode ser discutida em torno da tecnologia, do que fazer, etc. Tem potência, e aqui foi um dos lugares que a solidariedade foi forte, como na Cidade de Deus, como na Maré, etc. Então, é só para observar, mas teria um conjunto de discussões que nós estamos todos tratando. Aqui se travou grandes batalhas. A cada ciclo, aqui mataram Amarildo, aqui teve a coisa que proibiu o Lula de descer para o PAC, aqui teve o PAC 1, aqui teve a maior manifestação para o PAC 2, para definir, foi até a casa do Sérgio Cabral para propor o que fazer como transformações urbanísticas. Então, e aqui, evidentemente, tem uma simbologia, mas eu só quis trazer. Bom, aqui está o Rio de Janeiro, né? É obra sua, Pedro? É uma foto minha. Eu tirei do alto do Hotel Nacional. Então, eu peguei para pegar o conjunto, pegar o Cristo e poder fazer a leitura pegando também o objeto do Niemeyer, que é controverso. O pessoal disse, caro, por que fez isso? Mas é chave. Você olha, tem uma força enorme o Niemeyer junto com a Rocinha. Isso então pessoal, esse é o artista Cunca, hein? Acompanhem o trabalho dele. Vamos lá, continua, por favor. Isso aqui eu fiz o seguinte, eu me fiz uma pergunta um dia. O Brasil tem muitos... essa coisa de execução sumária, massacres, etc, etc, etc. E eu fui fazer uma pesquisa da dificuldade de pesquisar com isso, mas, num dado momento, eu fui vendo que se eu juntasse as fotografias e fizesse uma colagem, eu tinha a cena de quem morre, como se mata gente no Brasil. Eu não ia ter a grande cova coletiva, mas eu ia ter a soma desses massacres, né, que a gente tem. Então, eu fui fazendo, eu podia fazer isso aqui com centenas e milhares de fotografias. Quer dizer, e na realidade, também podemos fazer com os corpos da epidemia, né? Também podemos fazer com várias coisas. Quer dizer, aí nós podemos caracterizar a estrutura genocida das relações sociais no país. Então, isso aqui foi um exercício que eu queria mostrar uma imagem que produzisse um enquadramento de crueldade sem ser um problema de um gozo. É muito delicado esse tipo de foto, isso é um debate sobre o uso da fotografia para denunciar, que pode servir para o inverso. Vamos continuar, por favor. Eu não vou mais falar tanto. Eu fiz isso aqui a Abu Ghraib, que é um debate num livro Quadros de Guerra, da Judith Butler. Ela discute se essa foto e esse tipo de exibição do corpo torturado, imposto do iraquiano, né, pelo exército ou pelo policial ou militar americano, né, o que isso representava, quer dizer, essa animalização, essa violação, essa brutalidade que mexe com as questões sexuais, mexe com as imagens, mexe um debate enorme que tem em torno disso.
e a gente aqui fica com ambivalência. Isso é o quê? É uma denúncia, mas é um gozo. Alguém goza com essa cena, alguém acha isso legal. Isso é um paradoxo do enquadramento, né? Mas vamos continuar. Isso tem a ver com o que eu falei da visibilidade. Bom, eu fiz com as cadeias a mesma coisa no Brasil, né? Para ver quem estava preso e como. Quer dizer, eu digo assim, e é absolutamente isso que seria para ser invisível, é visível, porque a cadeia no Brasil explode, morre gente, e é provavelmente o cenário pandêmico sempre mais grave, né? O cenário mais atingido, o cenário mais nefasto, né? Não aparece nas listas de prioridade, evidentemente, a vacinação da cadeia de prioridade. A gente vive tanto receio e tanto medo que a gente não fala-se disso. Isso não se fala do corpo encarcerado e tal, suficiente, né? Porque isso aqui, evidentemente, é a cena. Diga-me como é a cadeia e direi como é o seu país, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Continua. Bom, aí eu fiz exercícios de visualização de contextos, né, urbanos, de cidade, né, que ainda essas transformações, alvenaria, não alvenaria, os modelos técnicos, etc. A cidade ainda bem baixa, né, com pouca verticalização. Vamos lá, continua. Isso aí, bom, eu faço diálogos com arquitetos, então fiz um desenho de discussão arquitetônica, porque estava para uma operação para Honduras, ações de habitação, eu fiz uma discussão a partir de um modelo de casas, aqui eu fiz a relação entre um trabalho que eu faço com desenho, dialogando com a favela, com grupos que atuam na Grande Tijuca. Vamos lá. Eu misturo. Bom, é isso. Então, estava só dizendo porque eu acho que o desenho é uma ferramenta importante para o diálogo do que a gente vê, né? E como a gente trabalha com a fotografia, como a imagem é importante, né? Como a imagem tem poder mobilizador, como ela tem capacidade, como ela pode traduzir, né? Como um mapa, uma fotografia, um ícone. Então, as cartografias são também registros que podem ser feitos pelas crianças. Por quem não sabe escrever, pode desenhar uma imagem, pode fazer um outro registro, pode ajudar na construção de um mapa, da descrição de uma situação, né? E a gente pode se comunicar, né, com ferramentas mais integradoras da temática, como eu disse, que é a temática da relação entre subjetividade, corpo e território, centralidade social da periferia e enfrentamento de um paradigma de transformação e direito à cidade, que articule com direito à vida, num contexto biopolítico contemporâneo, que é esse que a gente está trabalhando, que se articula, digamos assim, com a dinâmica da catástrofe biológica e etc., como uma questão sanitária que vai mudar as prioridades do século XXI. Quer dizer, isso, eu acho que o século XXI já começa com um século em que o tema da hegemonia é um tema biopolítico, até porque tem o avesso da hegemonia, né? O avesso da produção de consenso. Nós estamos vivendo no final na segunda metade do século XX, o tema era como produzir consenso. Os distintos sistemas disputavam consenso. Mesmo as ditaduras buscavam consensos passivos pelo alto. Não é? Mesmo os processos de modernização autoritária, o socialismo real, o capitalismo real buscavam consenso. Hoje não se busca consenso. Quer dizer, é o avesso da hegemonia. E a questão o projeto biopolítico alternativo tem que ser um projeto produtor de consensos. Quer dizer, o paradigma do cooperativo da saúde global é um paradigma, no plano internacional, de busca de cooperação, de busca de consenso. Então, tá ótimo. Olha só, é sempre um prazer de escutar você, porque tanto as ideias quanto a apresentação, a performance, eu sempre gosto muito, porque a energia é contagiosa. E arte, né? E arte. Ele nos privilegiou com alguns trabalhos dele. Não, exatamente. Eu recomendo acompanharem, que estão muito bons. Exatamente. Olha só, eu vou sugerir que fazemos um intervalo um pouquinho mais curto do que normal, tipo 5 minutos só para levantar, e a gente volta então 15h20, vamos dizer, ok? E aí a gente retoma com uma meia hora de debate, discussão, perguntas. Eu tenho certeza que vai ter muitos comentários e questões para levantar, tá bom? Então, 5 minutos. Ótimo. E se que vocês quiserem ir se inscrevendo no chat, pode fazer. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Vamos lá.
para isso. Mas essa banalização da crueldade também existia antes da chegada da nova pandemia, não é? Algumas das coisas que você sinalizou e apontou que são características do momento que nós estamos vivendo, já estavam formando antes certamente, um momento político da ruptura de democracia no Brasil e em outros lugares, Trump nos Estados Unidos, todos esses pequenos ditadores que foram eleitos ou empossados em países na Europa, na América Latina, enfim, não. Isso aconteceu antes da pandemia de Covid, mas foi quase como a tempestade perfeita, na maneira em que isso ajudou com a tempestade. E aí nós estamos no momento, me parece, onde certas polarizações estão muito fortes, muito intensos. Como você comentou, a questão da ciência contra o negacionismo. Ou, uma coisa que está muito interessante para mim, de tentar analisar e entender, é como o Covid trouxe a ciência de volta como o fator que deveria ser o motor da saúde global, vamos dizer. Enquanto, antes de Covid, eu teria questionado isso, eu teria olhado muito mais as dimensões sociais e políticas da saúde coletiva, e até visto um pouco a hegemonia biomédica quase como um problema que teria que ser analisado criticamente para avançar nesse campo. Mas da maneira que a polarização desse momento estruturou essa banalização da crueldade e marginalizou algumas coisas, marginalizou a questão da solidariedade, foi um pouco excluído do centro dos debates públicos que estão acontecendo no momento, que é sobre ciência ou negacionismo, mas não é sobre solidariedade, cidadania, direitos, essas questões me parecem nos margens, e também a sociedade civil cai um pouco fora, depois de décadas de desenvolvimento do papel fundamental para a sociedade civil nos debates políticos. Me parece que a sociedade civil está muito ausente, ou pelo menos muito silenciado dentro desse momento, que é dominado pelo grande mídia, controlado por interesses capitalistas, interesses financeiros, versus as forças autoritárias na política, a oposição política está marginalizada. Então, é um momento onde me parece que essa crueldade fica instalado quase como um status quo que domina o debate. Eu queria ouvir você um pouco sobre essa questão, sobre os processos que nos levaram para esse momento e quais as saídas que você vê para tentar questionar essa situação que nós estamos vivendo com essa ditadura da crueldade, não é? Perfeito. A gente ouve mais questões ou posso começar a falar rápido? Por enquanto, ninguém está inscrito. Então, tem uma única inscrição, que é a Alexandra. Eu sugiro ótimo. Então, Alexandre, você quer fazer a sua colocação? Tá ótimo. Abre o microfone, tá? Gostaria de agradecer ao professor Pedro Cunca pelas colaborações, né, que tanto nos enriqueceram, né, nos contextualizaram, porque muitas das vezes a gente tem leituras muito estratificadas de um mesmo problema. A gente não consegue, de uma forma tão concisa como o senhor fez, fazer uma junção de todos os diversos conceitos que nós vamos lendo ao longo do tempo, né? E o senhor, de uma forma muito brilhante, assim, pelo menos, né, conseguiu trazer o panorama, abriu como que o leque, né,
das possibilidades de vislumbrar diferentes olhares. Né? Então, assim, eu agradeço nesse sentido. E o meu questionamento toca um pouco no que o professor Richard falou, porque nós vivemos num período de muita ansiedade do porvir, né? De saídas. O que fazer? Nós temos esses conhecimentos, né, dessas problemáticas, né, dessas lutas históricas, dessas bandeiras não alçadas, né? Nós temos questionamentos não resolvidos, históricos, né, das comunidades, que o senhor fala que são cidades, né? Vou parar de falar comunidade. Então, assim, o meu questionamento é assim, e aí, professor Pedro? Eu gostaria que o senhor me dissesse assim, quais seriam as alternativas, quais seriam as possibilidades, né, do nosso panorama, no momento que nós estamos. O que vamos fazer, né? O que faremos nós? Então, faremos todos nós, não no sentido isolado. Eu acho que é o momento de se pensar, não em territórios, mas porque o que uma pessoa faz num lado, ela me atinge indiretamente. Nós estamos unidos, né? No mesmo avançar, né? Então, assim, e aí? Como sair, né? Como avançar? Vamos dizer, como avançar? Obrigada. Bom, acho que as duas questões suscitam elementos importantes, alguns comuns, outros não. Claro, o processo que a gente está vivendo foi preparado molecularmente, quer dizer, ou seja, a guerra híbrida, a constituição de forças de extrema-direita, o ataque a fake news, os sistemas da ação jurídica e comunicativa, a lava-jato, o cruzadismo, isso ficou um pouco óbvio, sem nenhuma teoria conspirativa, de que existe uma sistemática de ações que correspondem a elementos estratégicos importantes que certas agências, quer dizer, nos Estados Unidos e no Brasil em especial, mas também em outros países, desempenharam, e que o Brasil é um laboratório importante. O Brasil é um laboratório importante, assim como ele foi um laboratório do experimento de transição democrática conciliada antes da África do Sul, assim como ele foi um laboratório de várias coisas, ele foi talvez o último ponto de uma experiência reformista leve no mundo, quer dizer, foi o último suspiro, né, de um certo social, de uma certa prioridade do social no mundo. A África do Sul tinha esperança de ir por aí, mas não veio. O Brasil, não é à toa que ele fez o Fórum Social Mundial. Quer dizer, o Brasil aparecia como o experimento democrático possível, o orçamento participativo, o partido que é um partido dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, dos movimentos sociais, de não sei o quê, chegava no governo. Bom, ao chegar no governo, se tornou um partido de governo que pôs uma agenda mínima e realizou essa agenda mínima. Foi exitoso até que, evidentemente, foi capturado. Então, tem um segundo aspecto, que são as forças de captura. Então, tem as forças moleculares que jogam contra desde fora, que instabilizam, que buscavam uma saída de destruir os experimentos democráticos deliberadamente. Tem uma força, digamos assim, que desde dentro enrijece, fisiologiza, cobra custo, chantageia, etc., que aqui chamam de centrão, mas, na realidade, são aparelhos cartoriais, são aparelhos jurídicos, são estilos de vida, são modos de negociação do Estado, são limites, inclusive, para a ação, e são problemas de forças que conseguem concessões, etc. E tal. E nós temos também uma dinâmica no Brasil muito forte, muito acelerada, que é a adesão mimética aos princípios de eficiência global. Quer dizer, o Brasil é um país que tem forças que mimetizam e copiam o centro. Se o centro vai na direção do mercado, ele vai na direção do mercado. Se o centro vai na direção da guerra, ele vai na direção da guerra. E aí
aí as elites, parte das elites brasileiras não são muito nacionais, quer dizer, elas não têm a cabeça nacional, o que não quer dizer, por exemplo, você também pode ter forças críticas que não são nacionais, quer dizer, o feminismo não pode ser nacional só, ele não é só nacional, não é mesmo. A luta indígena é local e internacional, não é simples, não é? Então, eu diria que essas forças se manifestaram como mais fortes do que nós esperávamos. Por quê? Porque elas já tinham um trabalho molecular, já existia o neopentecostalismo, já existia uma agenda policial, já existia uma agenda militar, já existiam essas agendas. E essas agendas vão se articular no experimento de uma nova direita, de um novo tipo de coisa, a partir do tema do judiciário, o tema da moralidade do jurídico, a partir da ideia, né, da ferramenta judiciária, que foi o que a gente viu, quebrou-se o devido processo legal, ou seja, porque ele era o último bastião do liberalismo. Quando você destrói direitos sociais, quando você destrói não sei o que, você destrói, vai destruindo tudo, o liberalismo e a democracia se separam. Isso é uma regra. O liberalismo e a democracia têm que ser unificados. As qualidades do liberalismo são fundamentais. Todo mundo precisa de habeas corpus, todo mundo precisa de um processo com direito de defesa, todo mundo precisa não ser torturado, mas isso só tem valor se isso for democratizado, se isso valer para todo mundo. Se isso não for seletivo, se isso efetivamente funcionar, se você tiver acesso a... Bom, então, esse é um cenário que, digamos assim, explica estrutural e institucionalmente o surgimento quando surgiu uma contestação por dentro, popular e de esquerda, e uma contestação subversiva de direita, o comportamento político do poder foi ceder à direita. A Dilma cedeu à direita. Então, a história é essa. A direita chegou por convite ao poder. Ela foi convidada, como o militar que chegou por convite. Não é? Chega por convite. Tem gente que ainda quer ser convidada e, portanto, ainda está disposta a matar mais gente, a fazer mais maldade. Então, esse é o problema. No Brasil, né, por exemplo, eu chamei os generais, eles adoraram vir para o poder como convite, mas, por exemplo, para a saúde, veio um general da ativa, aí não é mais convite. Pois é. Já não tinha nem na saúde, não entrou um faz de conta de revestimento. O que eu chamo de crueldade não tem velamento. Se eu chamasse o Pazuello e o Pazuello fosse para a reserva, eu tinha um velamento. Mas se eu chamei ele continuou na ativa, não tinha velamento. Eu chamei alguém para impor um regime de militarização da saúde. Com que agenda? Com uma agenda afirmativa de que a prioridade é a guerra, as armas. Essa agenda, até o 15 de março do ano passado, foram convocadas manifestações, mas no dia 15 de março foi oficializada a pandemia. E aí atrapalhou o projeto das manifestações de fechar o Congresso. Não é só fechar o PT, a universidade, etc., era fechar o Congresso e o Judiciário. Por que os juízes agora estão decidindo essa coisa? Porque os juízes são chamados de comunistas, esses juízes que são anti tudo, uma opção de coisas, são da elite, o sujeito que mais atacou o PT foi o Gilmar, e o Gilmar vai lá e libera o Lula. Por quê? Porque chega ele. O César Maia, ele já foi um cara de esquerda e disse: estão fazendo que nem no Chile, cuidado. Então, ele se preocupou. Por quê? Porque ele saiu do Brasil. Então, a direita política passou a se preocupar. Mas existe uma enorme mobilização de psicologia de massas que estava sendo urdida, trabalhada. Com que ideia? A ideia de que, se eu alimento forças violentas, eu posso moderá-las depois. Essa foi a grande ilusão, que ficou provado que forças que votaram achavam que o Bolsonaro seria moderável, ele não é moderável. Então, isso é porque ele diz: eu não sou. Ele entrou dizendo: minha agenda é essa.
Ele não nega a agenda, não é verdade. Ele nem um minuto nega que a agenda é a agenda da solução de força para o país. Combinada com o quê? Combinado com um realismo extremado da ideia de que tudo é comunismo, tudo é contra os valores, tudo é contra os costumes, tudo produz desordem e calamidade, na chave da problemática moral. Ora, a problemática moral que foi introduzida entre nós no Brasil é a do capitalismo licencioso, não é emancipatória. Quer dizer, não achemos que você vê no Big Brother as pessoas com contato sexual, que aquela sexualidade é livre, ela é coisificada, não é simples, o mundo não é simples. O mundo da mercadoria. Então, o segundo elemento molecular foi a vitória do mundo da mercadoria na subjetividade. Uhum. Então, nós tivemos um segundo movimento. É enorme o preço do corpo mercadoria, o mundo das celebridades. Ele atinge a nossa energia criativa, o corpo negro, o corpo popular. Ele atinge o rap, o funk, o samba. Ele atinge as elites. Ele atinge o encanto dos intelectuais. Todo mundo é polarizado por esse mundo, não é? Dos recursos. O cara diz, não posso isso se não ganhar mais, se não tiver mais salário. Então, gera uma crise de valores. Gerando uma crise de valores, ganha quem diz, quem o tempo todo está trabalhando na chave dos valores dogmáticos. A ciência tem valores dogmáticos como a religião, diz o Richard. Ele diz, eu tenho que tomar cuidado. Quer dizer, assim como há momentos que uma religião pode ser protetora das pessoas, a ciência pode ser protetora das pessoas. Não é simples, porque a ciência também produz dominação. Ela também é discurso de saber-poder. A religião também. O Cristo é uma revolução. O cristianismo é uma guerra. Não é isso? O Jesus dos evangélicos e Jesus do Senhor Deus Senhor Deus dos exércitos da aliança é outra coisa. Bom, aí o que fazer? Bom, eu estou sendo rápido e nós estamos trabalhando por certas metáforas para alguém falar. Então, rapidamente, eu acho que é preciso um bloco social e técnico. É preciso trabalhar com a dinâmica social e com a dinâmica técnica. Nesse momento, é preciso, quer dizer, que a favela se alie à universidade. Por exemplo, que o movimento negro e a liderança negra feminista popular se articule com o campo dos conhecimentos. Mesmo que outras epistemologias sejam necessárias, não vai ser o essencialismo. Quer dizer, eu tenho que ir para uma visão destruidora do racismo biológico, destruidora do racismo, mas eu não... A querela de que corpo é bonito e do que não sei o quê é complicada. Qual é a ética e a estética que vai unificar a pluralidade? Então, o nosso campo precisa, o campo emancipatório, eu diria, o campo dos direitos, é sempre minoritário. Ele não é majoritário. Quando ele vira majoritário, os direitos começam a... Você tem que desconfiar criticamente dos direitos. Os direitos são uma ferramenta que você busca efetivação, garante, etc., mas pode ter sempre algo que fica de fora, um resíduo que fica externo. Eu sempre preciso renovar a atenção da invenção dos direitos. Então, nós vamos ter que reinventar os direitos constituintes. Nós temos que ter que reinventar. Ora, até porque é muito paradoxal, porque eu não vou aqui explicar como se ganhou as eleições aqui, como 20 milhões de pessoas não votaram, como teve aplicação de GLO, áreas de militarização, prisão da oposição, mas a oposição aceitou ir para o jogo assim. Mesmo assim, milhões de pessoas votaram contra. Mas tem uma coisa chamada melancolia da derrota. Tentativa de culpabilização da derrota. Leitura narcisista, a culpa é do fulano, a culpa é do outro, faz autocrítica, não faz autocrítica. Quer dizer, dificuldade de estabelecer prioridade. Estabelecida a prioridade, que tem a ver com a questão do saneamento, da ecologia, da segurança alimentar e da água, o que é urgente? Eu não posso beber água contaminada.
não posso pagar o preço de água mineral. Né? Eu tenho que ter vacina, tem que ter distanciamento, eu tenho que ter renda básica para sobreviver, eu tenho que ter uma série de coisas. Esses elementos são esse programa mínimo, aí, Richard. Agora, na última semana, está saindo as cartas nacionais, prefeitos, governadores, instituições, movimentos sociais. Mas os movimentos precisavam se organizar e cada um tem um tempo. O tempo da favela é um tempo, o tempo da universidade é outro tempo, e todo mundo com medo. O sujeito não se solidariza. Eu hoje fiquei pensando, pô, se amanhã eu sou atingido, muita gente vai ter medo de vir me apoiar. Uhum. Quer dizer, a melancolia e o medo. Então, é justificado? É porque tem arma. Não é fingimento, mata-se gente. Uhum. Então, eu acho que a gente tem, digamos assim, no curto prazo, esse bloco desse consenso sanitário epidemiológico de defesa da vida tem que ser muito rápido, porque a gente não vence só com a denúncia. Tem que fazer. Quem vai garantir vacina? Quem vai garantir distanciamento social? Quem vai garantir? A favela, a universidade, os artistas, o movimento negro, o movimento indígena, as igrejas que forem possíveis para vir para isso. Mas como faz isso, dado que tem forças que estavam esperando a vitória do Trump e atacar a Venezuela e fechar o Congresso? Essas forças não querem esperar 2022. Então, a minha grande questão, eu acabo caindo na conjuntura. Há duas leituras. Uma leitura de quem acha que tem que avançar e produzir e essas forças jogam em impeachment. Eu acho que a questão fundamental é como garantir as eleições. Porque já foi dito pelo presidente que ele não acredita nas urnas e que ele não aceita um resultado determinado. Não preciso, eu não estou fazendo nada. Se me levarem para a polícia ou qualquer lugar, eu só vou dizer o que você disse. Então, não tem problema. Agora, tem problema, porque você não pode dizer o sujeito disse, que o sujeito pode se desdizer. Então, tem este problema. Existe um quadro de um modo de representação que não precisa ter verdade. Aí você diz, o Moro foi desmascarado e não sei o que, etc. Mas o Lula muita gente vai dizer, continua um ladrão. Quer dizer, não é simples o mundo que nós estamos fazendo. Ou seja, mentalidade não se transforma num curto espaço de tempo. Uhum. Há um elemento catártico potencial, talvez, positivo, talvez. A catarse de direita veio, a catarse negacionista veio. Ela está no seu ápice, ela está no seu limite. Agora, não tem uma contra-catarse. Então, a política, a nossa construção molecular é sólida, a Miriam e o Richard, e esse trabalho aqui é sólido, o IESC é sólido, a bioética é sólida, o movimento negro é sólido, quer dizer, os movimentos indígenas são sólidos, os partidos são sólidos, quer dizer, vão conseguir constituir voz. Vamos nos lembrar o que diz o movimento negro, a Ludmila, a Djamila, todo mundo. O que é que todo mundo diz? Precisa a voz. Do Emicida, o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. É possível dizer isto? É possível produzir esse efeito? Temos duas pessoas inscritas e como o tempo é curto, eu queria dar elas a oportunidade de falar. Primeiro a Luísa, depois o Henrique, acho que é a Miriam que vai, o Henrique tem um problema de microfone, se eu entendi, a Miriam você vai apresentar. Exatamente. Então, Luísa, você é primeiro, Luísa. Professor, eu não conhecia, né? Só a partir dos textos que eu li. Então, é um prazer enorme, né? Estar aqui nesse momento, a sua presença entre nós. Então, eu queria agradecer, reitero o que a Alessandra trouxe, né? De como você consegue trazer todos os elementos dessa catástrofe que estamos vivendo. A minha resposta, ela já foi respondida, na verdade, porque foi bem essa pergunta, né? O que fazer, como fazer. Então, acho que você já trouxe aí alguns elementos. Eu só compartilho rapidamente que ontem eu estava em uma unidade de saúde da família, em um município que eu fiquei surpreendida, porque eu estou na Bahia, e ele ser o 5º do Brasil
com maior média móvel de mortes. E, de certa forma, a gente tem visto isso nas unidades, porque não tem vaga na UTI. Então, as unidades que funcionam até 5 da tarde têm ficado até 10 da noite, 11, aguardando que tenha um espaço para que a SAMU possa, né, o SAMU possa levar o usuário. Ontem eu fiquei dando suporte, dividimos uma das unidades para atender, né, pessoas sintomáticas e outras, os usuários que estão sem sintomas e têm outras demandas. Juntou algumas pessoas, a gente tentando manter o distanciamento, e eu iniciei uma conversa com eles, enquanto aguardavam. Perguntando, tirando dúvidas, vocês têm dúvida? Como é que está sendo esse momento e tal? E uma delas diz assim, eu acho que eu tive Covid. Porque eu tive... Aí ela falou, né, descreveu os sintomas, inclusive perda de olfato, de paladar. Mas só que lá na igreja não se fala o nome dessa virose. Porque é uma virose, né? Eu disse, não, é uma pandemia. Falei assim, não, é uma pandemia. Ela disse, não, mas o que me disseram é assim, você teve uma virose. Mas eu acho que eu tive essa virose. Eu digo, foi, provavelmente pelos sintomas você deve ter tido a Covid, mas você, né? Aí ainda falei, porque uma das dúvidas que surgiu eu posso pegar novamente, né? Então foi até uma conversa produtiva. Mas aí eu fiquei pensando nesse negacionismo. Eu até perguntei, e a igreja ainda está funcionando? Ela disse, já vai voltar. Funcionou em alguns momentos, fechou, já vai voltar, porque todo mundo já pegou essa virose e só uma pessoa que faleceu. Então o pastor já vai voltar com essa... E eu fiquei pensando, a gente está num território, é isso. Aí eu já tinha feito algumas das leituras do texto, fiquei pensando, então, como lidar, né, com o negacionismo, e ainda mais em territórios onde a gente não vê não posso dizer que não existe uma organização, porque sempre existe, né, algum tipo de organização, mas não um movimento social, né, emancipador, né, nesse sentido. E também aí fiquei pensando no âmbito maior, global mesmo, que o Brasil fugindo do controle é uma preocupação, né, no âmbito global. Então, não se resolve só isolando, fechando as fronteiras. Então, que tipo também de estratégias, né, para conseguir lidar com esse problema do país, né? Ou seja, além do território, que eu acho que ficou mais claro na sua fala, teve a questão mesmo do global, o que é que se fará, né, para conseguir socorrer o Brasil, os brasileiros. Era isso, obrigada. E gostei muito também das fotos e de conhecer a Ana Clara Torres Ribeiro, professora, vai ser muito importante para minhas leituras dela. Obrigada. Tá ótimo, Luísa. Então, Miriam, você apresenta o comentário do Henrique. É bem curtinho. Ele gostaria que você falasse um pouco, Cunca, sobre as guerras híbridas no contexto neoliberal e o Brasil. Perfeito. Cunca, é contigo. Então, vamos lá. Duas coisas, eu acho que foi bem apresentado o tema da naturalização, quer dizer, que não é reificação, alienação e naturalização e fetichismo, é um nome de estratégias e de ideologias que, na realidade, se afirmam naturalizando os processos, quer dizer, elas não escondem. Então, o que nós estamos vivendo, que eu digo a crueldade, não é que a naturalização seja nova. Alguém morrer é natural, diz o presidente da República. É natural. Morreu só uma pessoa da minha igreja. Morreu só uma pessoa da igreja. E as escalas vão crescendo. É parecido com a guerra, não é, que mata as populações negras e pobres nas favelas. Vai crescendo. A população carcerária vai crescendo. Quer dizer, os acidentes vão crescendo. A contaminação da água vai crescendo. Que é o problema para nós? É que nós vamos ter que mudar o paradigma, mas antes de mudar o paradigma, tem a transição, porque existem centenas de atores que ganham com a crise, que vendem armas, que se beneficiam das máfias, que sustentam e exploram as possibilidades mercantis, esse outro lado, digamos assim, o saque, não é? A destruição, e que se aliam. Então, evidentemente, isso supõe uma grande modificação de valores que a gente já teve nas revoluções
sociais, nas revoluções liberais, né, nas grandes revoluções liberais, que acompanharam a mudança técnica e econômica do mundo. As grandes revoluções de emancipação colonial, a grande revolução das mulheres ainda em curso. Qual é a nossa esperança? É que esses novos sujeitos e essas novas inteligências nascidas do deslocamento de poder do mundo urbano, do mundo colonial, do mundo dos oprimidos, do mundo LGBT, do mundo negro, do mundo popular, do mundo de gênero, etc., 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 ao colocarem liberdades e estatutos novos para idosos, para jovens, etc., etc., para crianças, etc., que essas forças tenham, que essa componente emancipatória consiga desenhar as novas ecologias, mas elas precisam ser desenhadas, elas precisam ser experimentadas. A gente precisa acreditar. A vacina é um mínimo dessa crença, evidentemente. Como você disse, quer dizer, chegar no hospital e ser atendido, hoje, ser atendido, a atenção básica, quer dizer, ter os elementos básicos, a escola funciona, tem comida, tem água, tem renda básica, tem não sei o quê, não tem tiro, quer dizer, nós vamos ter que introduzir esses elementos, falar disso. O que é sagrado? A escola é sagrada, a criança tem que ir. Não pode helicóptero dar tiro na favela na hora da aula das crianças. Não pode ter operação policial, não pode ter 50 dias sem aula. Então, nós começarmos a dizer essas coisas significa reconstruir laço social, pacto social. Isso se chamava contrato, não é? Então, se chamava, quer dizer, o que é essa refundação do pacto político como civilidade, né? Que é uma crítica ao processo civilizatório, mas é uma construção de civilidade dentro de igual liberdade. Como isso vai fazer? Por uma modificação, o tema moral vai ser central. É que nós confundimos termos moral libertária com a amoralidade do sistema que se alia às crenças totalitárias que protegem. E mais, nós não protegemos, também tem que entender que o pastor protege. O pastor produz alguma compensação. A diferença é que o pastor agora está também ganhando outros lucros, ganhando outros espaços. E eles ainda acham que podem ganhar, porque, sei lá, vai ter mais cargo, ocupa mais espaço. Então, é como assim, digamos assim, isso não é indiferente para a esquerda. Quando a esquerda ganhou o poder, uma opção de gente estava desempregada do mundo industrial, foi trabalhar nos governos. O dinheiro da Petrobras ajudava os nossos artistas populares, não é isso? Quer dizer, ou seja, há custo, né? E aí entra o tema da economia, que eu não vou poder desenvolver. O problema é se as economias... Aí entra o tema da guerra híbrida. A guerra híbrida também é uma lógica de economia. Os complexos militares, as agências que ganham isso, as forças militares que ganham isso, as forças policiais que ganham isso, as agências de seguro que ganham isso. Então, só para concluindo, quer dizer, eu diria que, já que eu não posso desenvolver todos os outros aspectos, que a guerra híbrida é uma combinação de estratégias que se articulam do ponto de vista da ação cibernética, da ação jurídica, da ação financeira, da ação de quebra e de manejo das ferramentas de comunicação, etc., mas também é um conjunto de segmentos que formam economias, por isso tem empresários, por isso tem financiadores, por isso tem grupos. Você imagina se no Brasil tivesse um outro quadro de segurança, o que seria das empresas de segurança? Quer dizer, o que gera emprego? Empregada doméstica, porteiro e segurança. Quer dizer, se você modifica relações sociais, você vai diminuir essas funções para outras funções. Se você faz renda básica, as pessoas não vão precisar trabalhar pelo mínimo dos mínimos e vão poder estudar, fazer outras coisas seria outra economia. Então, o problema é que a guerra gera uma economia, gera um modo de organização que se acentua no colapso ecológico, no colapso das coisas, nesse colapso do mundo, no colapso da modernidade. E esse é um problema se as economias de guerra prevalecerem.
Agora, a guerra Nós da temos- Afeganistão e da Síria são intermináveis, né? Nós temos uma última colocação rapidinho da Débora. Vou ser rapidinho, assim, acho que o professor já contemplou um pouco do que eu ia falar, mas vendo assim, primeiro gostaria de agradecer pelas leituras, pela aula hoje, acho que foi fantástico. Eu trabalho numa organização social, a gente tem feito trabalhos assim incríveis durante a pandemia, a gente tem visto quanto as comunidades têm se mobilizado também para desenvolver esses trabalhos e quanto isso tem sido importante. E aí, quando você traz no seu texto as questões de território, da importância de você olhar, de ter esse olhar diferenciado para cada realidade, né, um pouco do que a gente trabalha, né, além de trabalhar nas comunidades, a gente também trabalha com as estratégias de saúde da família. Então, a gente fez esse diagnóstico no território, a gente conseguiu identificar essas necessidades, mas algo, a gente consegue chegar até algum ponto, né, como terceiro setor, mas algo que tem me angustiado bastante, é um pouco do que você falou, abordou aí, seria o quanto a gente fica limitado, né? Porque a gente consegue identificar, a gente consegue mapear, a gente consegue saber o que é preciso. Algumas coisas a gente consegue fazer, a gente consegue apoiar a comunidade, outras coisas não. E aí, quando você traz no seu texto, né, falando um pouco sobre o direito, que os direitos iguais serem garantidos, a gente precisa estar com olhos bem abertos para as políticas que seguem na distribuição da desigualdade, para gerar igualdade sem reduzir os sistemas políticos pelos quais foram cobertos os demais sujeitos sociais. Eu acho que é uma grande reflexão, né, para a gente realmente pensar até que ponto a gente, enquanto sociedade, consegue fazer isso e até que ponto a gente fica também muito estagnado, sem poder também chegar a esse real campo aí dos direitos humanos como uma ação que vai olhar para a população considerando esses quadros desiguais. Só isso que eu queria complementar. Obrigada. Obrigado, Débora. Kunka, algum comentário para finalizar? Eu acho só que a gente trabalha com ação afirmativa, com progressão de direitos, mas a gente tem que trabalhar também com novos paradigmas de economia e sociedade. E esse momento é um ponto na história da humanidade, quer dizer, mais 7 bilhões de pessoas, a gente chegou ao mundo urbano decisivo, interligado, etc., etc., quer dizer, e, evidentemente, se a gente se olhar como se fosse um rebanho, ou se olhar como se fosse um formigueiro, quer dizer, se a gente se olhar como insetos, quer dizer, a gente, evidentemente, tem que se olhar. A condição humana tem que ser repensada. Como ela vai ser repensada? Quer dizer, uma das formas é essa, a gente vai trabalhar com escalas. Não é? A gente vai trabalhar com a possibilidade de governar escalas. Quer dizer, nós somos capazes de governar 70 mil pessoas da UFRJ e essas nossas universidades em rede. Nós estamos agora começando a aprender a governar o conhecimento da gestão em rede. Quer dizer, por uma necessidade corporificado, estamos produzindo um potencial de rede que não tínhamos, um aprendizado tecnológico que não tínhamos. Estamos nos aproximando, uma pessoa da Bahia, pessoa dos territórios, estamos nos conhecendo, estamos produzindo essas convergências de agenda. A famosa interseccionalidade do Richards, que é a palavra mágica da nossa articulação de questões desde os vários planos e plataformas e camadas de segregações, desigualdades, especificidades e identidades. Quer dizer, a gente teve um período que era complexidade, depois a gente interdisciplinaridade, complexidade e interseccionalidade. Nós estamos na era da interseccionalidade. O que é a era da interseccionalidade? É a possibilidade da unificação das assembleias no território, diz a Judith Butler, da nossa articulação em redes de movimentos, dessas nossas interações horizontais, de novas horizontalidades, de quebrar um pouco as verticalidades. Agora, nós temos um problema. Como é que você quebra a verticalidade da desigualdade se eu preciso de verticalidade na coordenação da produção de vacinas? Quer dizer, se eu tenho que mexer com coisas de poder. Mas eu tenho que escolher, eu quero mexer com vacina e não com arma. Então, tem um embate. Chamada política da antiviolência. Como é a política da antiviolência? Como é essa política? Que é o que nós estamos aprendendo a produzir. Ter menos medo de exigir mais, concomitantemente a produzir a antiviolência que lida com excesso de poder.
Qual é a nossa desvantagem? A violência do poder. Qual é a nossa vantagem? O poder não é produtivo o suficiente. Os que têm poder já não conseguem dominar as forças que reproduzem o poder, nem podem manter nos mesmos termos. Não tem como o cara achar que vai pegar um avião e vai para Miami desfrutar do não sei o quê, ou para Nova York, ou vai para Ilhas Caimã pegar o dinheiro dele e fazer um não sei o quê. Está tudo bloqueado para eles. Quer dizer, a globalização não gerou imobilidade para as classes populares. Paradoxalmente, e a gente tem que lidar com isso do ponto de vista consciente e ativo, nem todo o povo que está na rua está pelo mesmo motivo. Então, nós temos que cuidar do precariado em circulação, os nossos entregadores, os nossos deliveries, os nossos Uber. Eles têm que estar todos interligados. Eles não podem ser um bando de individualismo. Já há isso no povo da delivery, mas ainda não há no Uber. Já há isso no plano... Nós estávamos construindo isso no plano das empregadas domésticas, mas regredimos. Nós estávamos criando essas consciências. Bom, o último ponto é a coisa da política. Nós estamos com uma primeira geração de representação política negra, feminista, popular, indígena, etc., desdobrando a presença de segmentos dos trabalhadores e tal, historicamente. Será que isso é consolidado? Quer dizer, será que nas instituições, juízes, advogados, pessoas... Quer dizer, essa integração horizontal exige também passagem dos planos de mobilidade vertical para poder reduzir as distâncias. Quer dizer, como se faz isso sem novas economias, sem ações materiais muito concretas, né? Como diminuir a desigualdade. O tema da desigualdade voltou. Né? A gente vai ter que... Ele é muito forte. Né? Esse é um bom ponto para terminar hoje, porque nos leva para a última aula de uma maneira perfeita. Kunka, nosso agradecimento pela aula brilhante e para todo mundo pela sua participação. Eu vou fechar rapidamente, Renato, e a gente vai estar mandando mensagens com orientações para a última aula, mas agradeço a presença de todos e uma boa tarde para todo mundo.